Paulo André, ô Ronaldo, devolve meu Cruzeiro, não precisa ficar aqui não. Só quero isso, devolve meu Cruzeiro para nós. Paulo André, ô Ronaldo, devolve meu Cruzeiro, não precisa ficar aqui não. Só quero isso, devolve meu Cruzeiro para nós. Paulo André. Prestem atenção, meus amigos e minhas amigas, porque temos mais um capítulo que tá parecendo mais um cabaré. Virou bagunça. Isso porque um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Por exemplo, Alexandre Matos falou que Paulo André ligou para ele pedindo desculpa. Porém, o próprio Paulo André colocou uma nota falando que não pediu desculpas. É como eu falei para vocês, tá igual um cabaré. Um fala uma coisa de lá, outro fala outra coisa de cá. Antes de darmos mais detalhes sobre isso, eu gostaria de pedir a cada um de vocês aí de casa que deixem o seu gostei, galera. Vai ajudar demais no nosso crescimento. Vai mostrar para o YouTube que você está gostando do nosso trabalho. E assim ele vai recomendá-lo para outros cruzeirenses, porque aqui só tem espaço para cruzeirense. E claro, meta de like, 1000 likes. Muito pouco para o tamanho da maior torcida de Minas Gerais. Conto demais com o apoio de cada um de vocês. Desculpa pela enrolação e vamos falar agora sobre esse cabaré que está acontecendo nos bastidores. Primeiro, eu vou colocar o lado do Alexandre Matos, que voltou a falar. Olha só o que o Matos falou sobre o Paulo André. Recebi uma ligação do Paulo André, há pouco, se desculpando e falando que ele foi contra. Segundo ele, o pessoal do futebol foi contra. Isso foi uma coisa do pessoal fora do futebol. Disse Matos em entrevista à Rádio Tatiaia. Eles podem falar que tem um relacionamento bom, mas não tem não. Não tem condição eles terem um relacionamento bom. Palavras também do Alexandre Matos. Em vez de concordar, aceitar que errou e aprender, porque tinha que aprender e fazer direito, exercendo a preferência. Fizeram isso somente depois que o menino saiu. Tem que aprender com isso, preocupar com isso, porque os clubes podem fazer isso. O Cruzeiro tem que aprender com isso e não ficar acusando terceiros. Disse o Alexandre Matos. Ele falou mais. Esse caso mostra como são amadores e é preocupante para o torcedor cruzeirense. Agora todo jogador tem que ser revisto o contrato. O Cruzeiro teria o direito à preferência, mas teria que cumprir pré-requisitos, fazer uma proposta formal ao jogador e à família. Isso não foi feito pelo Cruzeiro. Isso poderia ter sido feito em janeiro, fevereiro, semana passada, na última sexta-feira. O Cruzeiro não fez isso, não formalizou nada. Quando a proposta for formalizada e recebida pelo jogador, essa proposta é enviada à Federação Mineira e também à CBF, porque são os órgãos que informam os clubes de boa-fé que o Cruzeiro já exerceu o seu direito sobre o jogador. Peço para entrar no site da Federação Mineira e não tem nada. Não tem nenhum comunicado no sistema também da CBF. Não consta nada, tanto que a CBF já inscreveu o jogador no Atlético Paranaense, ressaltou Alexandre Matos. Eu gostaria de citar um ponto aqui que é muito interessante, porque o Cruzeiro cita a Lei Pelé. Por quê? Porque tem um artigo lá que fala que o Cruzeiro, se tiver oferecido uma proposta para o jogador, então o Atlético Paranaense teria que pagar o valor da multa desta nova proposta e não do antigo salário do jogador, que era de 12 mil. Se o Cruzeiro tiver colocado, por exemplo, uma proposta de 50 mil, o valor referente deveria ser o dos 50 mil ofertados pelo Cruzeiro, mesmo que o atacante não tenha aceitado a proposta. Só que tem um porém, basta saber se o Cruzeiro teria colocado esta proposta lá nos órgãos da Federação Mineira de Futebol e também na CBF. Porque se você chega no André Cury e fala, olha André Cury, eu estou aqui oferecendo uma proposta. Isso aí não prova exatamente nada. De boca em boca não prova. Se o Cruzeiro tiver colocado lá na Federação Mineira, na CBF, aí sim, provavelmente a gente vai ganhar. O Alexandre Matos terminou falando as seguintes palavras. O Cruzeiro foi amador e não foi profissional. O Cruzeiro tinha que tomar esta atitude lá atrás. Aqui, quando se faz uma proposta dessa, vai no cartório. O Cruzeiro não fez proposta formal. Não mandou nada à Federação Mineira de Futebol e nem na CBF, completou o Alexandre Matos. Aí a gente vai descobrir quem está falando a verdade lá pra frente. E eu gostaria de lembrar a vocês aqui também que o Paulo André se defendeu. Olha só a tuitada que o Paulo André colocou durante esta tarde. Nunca houve pedido de desculpas de nada. Não dou palanque para discussões públicas. É normal que cada um defenda o seu lado. Neste caso, estou 100% do lado do Cruzeiro e da defesa dos teus direitos. É como eu falei para você, tá um verdadeiro cabaré. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Então não dá para saber quem está falando a verdade. Mas é como o Paulo André falou, cada um vai defender o seu lado. E eu vou defender o lado do Cruzeiro. Então Alexandre Matos, que se lasque.
que o Cruzeiro coloque vocês na justiça e prove realmente que está certo. E se tiver, vocês vão rodar. A multa vai ser muito mais alta e possivelmente até mesmo o atacante Vitor Roque pode ficar impedido de entrar dentro de campo. Para quem não sabe, galera, tem uma coisa ali que vai ser bastante interessante. Por quê, Renato? Porque o setorista do portal Deus Me Livre acabou avaliando a nota, que foi colocada pelo André Cury sobre essa negociação. E no dia 23 de 2 de 2022, o próprio André Cury colocou lá na nota as seguintes palavras: o Cruzeiro encaminhou mensagem manifestando o aceite do valor solicitado, porém condicionou a assinatura de um novo contrato especial de trabalho, o que não foi aceito pelo atleta. Ou seja, o Cruzeiro já tinha feito uma oferta pelo atacante Vitor Roque que não foi aceita. Se o próprio André Cury revelou que o Cruzeiro fez uma nova proposta, então o valor da multa deveria ser do valor desta nova proposta e não dos 12 mil mensais que o atacante recebia na Toca da Raposa. Então vai ter muitos outros capítulos. Pode ter certeza que o jurídico do Cruzeiro vai fazer de tudo para provar o seu lado, para provar que está certo. E vamos torcer, galera, porque se isso der certo, o Cruzeiro pode ter o dobro do valor. Se foi uma multa de 24 milhões de reais, pode subir para 46, 40, quase 50 milhões. Então, pelo menos, ele não vai sair a preço de pechincha. Vamos aguardar e esperar para saber aonde essa história vai dar. Olha só, o nosso quadro de Olho no Mercado está de volta e um nome terá que ser repetido. Eu estou falando do lateral direito Marcinho. Isso por quê, Renato? Por que vai repetir de novo esse nome? É porque ele rescindiu seu contrato com o Atlético Paranaense antes do final da janela de transferências. E segundo as leis, segundo as regras feitas pela CBF, o jogador que teve o seu contrato rescindido antes do final da janela de transferência, ele pode assinar vínculo com qualquer outra equipe. Ou seja, o próprio lateral direito pode assinar contrato com qualquer outro time. Agora, eu tenho que admitir para vocês, o lateral direito Marcinho seria titular absoluto do Cruzeiro, eu não tenho dúvidas alguma disso. Tem 24 anos de idade, foi titular absoluto da temporada passada no Atlético Paranaense, onde ele foi muito bem, mas é como eu fico pensando, será que vale a pena dar uma segunda oportunidade para o jogador? Porque o Atlético Paranaense deu essa segunda oportunidade para ele e ele foi muito bem. Ele fez 54 jogos, 2 gols e 8 assistências na temporada de 2021, sendo um dos jogadores mais importantes da temporada. Em 2022 ele tinha feito 3 jogos e 1 assistência, até cometer aquele pênalti no último segundo do jogo contra o Palmeiras. Aí a diretoria perdeu a paciência com o jogador, ficou muito revoltado. Um pênalti que prejudicou demais o Atlético Paranaense na disputa. Agora, a pergunta que eu faço para vocês: dariam ou não uma segunda oportunidade para o Marcinho? Lembrando a vocês que ele ainda tem alguns problemas na justiça. Ele é um jogador que está, podemos dizer assim, em caso de processo. Ele ainda vai ser julgado, se vai ser culpado ou não. E só o tempo nos dirá. Mas o jogador está utilizando todos os meios para ficar livre. E o Atlético Paranaense, durante o ano passado, decidiu dar uma segunda oportunidade. E ele jogou muito bem. Se você fazer uma média, ele foi muito bem. E a gente viu a deficiência que o Cruzeiro tem na lateral direita. E ainda mais quando se fala em precisar ir para o ataque, aquele lateral mais ofensivo, a gente ainda não conseguiu isso com o Rômulo. E o Marcinho seria a opção perfeita. É um jogador muito barato, totalmente dentro da nossa realidade. E se ele não tivesse tido aquele problema extra-campo, ele poderia estar agora, cara, jogando a primeira divisão, indo na Europa, porque este problema extra-campo queimou a carreira do jogador. E por isso eu vou perguntar a vocês, vale a pena ou não dar uma segunda oportunidade para ele? A pergunta fica para vocês aí de casa, até porque a opinião de vocês é que importa e não a minha. A próxima notícia que nós temos para vocês foi divulgada pelo jornalista Samuel Venâncio e também Guilherme Pio da Rádio Tatiaia, de que o zagueiro Zé Ivaldo e também o atacante já vinham treinando normalmente no Atlético Paranaense e vão ficar à disposição do Pezzolano para o duelo contra o Remo. Para quem não sabe, o Cruzeiro não vai jogar neste final de semana. Não teremos jogos no Campeonato Brasileiro Série B, pelo menos não para o Cruzeiro. Mas na terça-feira nós vamos enfrentar o Remo pela Copa do Brasil, a milionária Copa do Brasil,
que pode ajudar o Cruzeiro a chegar cada vez mais longe e garantir um dinheirinho no bolso. E tem que aproveitar esta oportunidade, até porque nós vamos enfrentar uma equipe que, está na mesma faixa de nível técnica que a nossa, e a gente não vai enfrentar uma equipe, por exemplo, da primeira divisão, que seria muito mais difícil. Eu sei que o foco é o Campeonato Brasileiro Série B, mas o quanto mais longe a gente chegar, melhor vai ser para os nossos cofres. Então, com o Zé Ivaldo e com o atacante já, nós teremos reforços pontuais. E não se surpreenda se eles já entrarem de titular, até porque o Rodolfo, de primeira, já foi para o titular, o Neto Moura, de primeira, já foi para o titular. Isso mostra que o Pezzolano não está tão, podemos dizer assim, contente com os jogadores que estão hoje no Cruzeiro. Eles nem esperam, já bota o cara de titular logo. E pode acontecer isso também no próximo jogo com o zagueiro Zé Ivaldo e também com o atacante já.